noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu gostaria de falar para vocês, eu queria agradecer por todos que oraram por mim. Eu voltei da Irlanda em setembro, e quando foi em outubro, no dia 29 de outubro, eu estava na minha casa com o pastor Libério, e ele acabou de sair de casa. Daí a pouco eu caí com um AVC, e eu sozinha em casa. E eu estava assim com o celular na mão. Com o celular, eu chamei o Uber, fui para o pronto-socorro, sozinha. E de lá eu liguei para alguém para ir lá me acompanhar. Depois eu tive que ser transferida para um hospital. E fiquei internada vários dias. E eu sei que vocês oraram por mim. Eu falei, eu já tinha falado para o pastor Libério. Será que Deus já pegou minha senha? Já está na hora, né? 83 anos, né? Aí um pastor, eu tinha falado isso para ele, ele falou assim, Deus pegou sua senha, mas ele deu na mão do Pedrão e o Pedrão deixou cair. Então eu ainda tenho mais algum tempo, né, de vida. E aí o pessoal fala assim, mas você parou com os presídios? Eu já disse quantas vezes que eu vou morrer gasta, mas não enferrujada. E eu fico assim, pensando, né? O trabalho tem que continuar. E eu já voltei, graças a Deus, já estou a todo vapor, né? O feijão que teve lá, cortando o cabelo dos nossos menininhos, né? E na terça-feira eu vi os meninos lá, tudo cabelinho cortado, que o feijão teve lá, cortando o cabelo. Então, a gente continua nativa, meus irmãos. A gente continua trabalhando, porque a obra não pode parar. Vocês estão em campanha de missões mundiais. Será que alguém lembra qual é a divisa, o tema? Será que alguém lembra? Domingo passado, eu estava ouvindo o pastor João Marcos pregar numa igreja, e eu fiquei surpresa quando ele falou que ele tem TDA. E uma coisa que ele me falou me chamou muita atenção. Aquela frase que todo mundo fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe o que ele falou? A igreja não tem juízo. Eu fiquei assim, olhando, falei. Aí ele falou assim, Jesus não mandou ir? E a igreja está indo? E eu acho lindo quando cantam os hinos maravilhosos, eu me rendo aos teus pés, né? É tudo que eu preciso. Irmãos, nós precisamos sim. Nós precisamos render aos pés do Senhor, mas a missão da igreja é ir, não é ficar parada. Então, por isso que eu falo, não dá para parar. O trabalho tem que continuar. E a gente vê, meus irmãos, não só os internos, os reeducandos, mas também os funcionários, os diretores. Eles têm me chamado para orar com eles, porque não é fácil, não é fácil. Eu falo assim para eles, olha, os meninos saem na condicional, mas vocês têm prisão perpétua, porque até aposentar, eles ficam lá. Mas, irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês algum testemunho do meu pessoalzinho. Eu falo assim, os meus meninos e as minhas meninas que estão lá. Os irmãos sabem que como Igreja Batista no estado de São Paulo, nós estamos em 21 unidades prisionais. 21 unidades prisionais. E são mais ou menos 60 voluntários. E nós estamos trabalhando. Graças a Deus por isso, a mensagem tem sido pregada. Esse rapaz é o Sandro. Aqui está ele antes, ele passou 20 anos na prisão. Eu vou pedir para o Mateus passar o testemunho dele.
Eu pedi para ele esses dias gravar para mim, para mostrar para vocês. Aí ele gravou o testemunho dele. Graças a Deus, ele já está com a família, tem um filhinho pequeno, mas ele já, graças a Deus, está bem. Da evangelização, né, das capelanias, né, porque muito me ajudou. É através desse trabalho que hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu sirvo a Deus com o coração, sirvo a Deus com a minha alma, né? Através do trabalho da capelania. Tinha medo de quando eu saísse, né, o que eu poderia fazer, né? Foram mais de 20 anos preso, né? Mas por bondade de Deus, Deus ele preparou o serviço para mim, trabalhei de frentista, de motoboy, e graças a Deus hoje trabalho como motorista de caminhão, né? E grandes coisas tem o Senhor feito na minha vida, né? Então sou muito grato a muitos irmãos, os irmãos da Batista, né? Lembro muito bem da irmã Laide, que muito me ajudou, e um testemunho dessa irmã que muito me chamou a atenção foi quando um dia na penitenciária 2 de Franco da Rocha, né, a irmã Laide, ela foi e deu um testemunho que ela tinha sido assaltada, roubaram toda a casa dela, né? E no mesmo dia a irmã estava presente, falando de Jesus para nós. E isso tocou muito no meu coração, é um negócio, é uma obra que eu conto para muitos amigos meus, muitos irmãos meus em Cristo, né? E que muito me ajudou na minha vida espiritual, né? Para se tornar um homem temente, né, com propósito com Deus, como eu estou hoje. Né? É um trabalho que não pode parar, né, porque grandes coisas tem Deus feito na vida de muitos, dentro das cadeias penitenciárias, comarcas, CDP, através da capelania. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Né? Que Deus continue abençoando suas vidas, né? O que eu desejo, uma vida de graça, paz e de salvação. E se nós não se encontrar aqui, com certeza iremos nos encontrar na glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, e esse trabalho no presídio, ele precisa continuar. E quem vai continuar esse trabalho são vocês. O pastor estava falando sobre as ofertas, né? Porque cada missionário precisa de um recurso para continuar, porque não é fácil. Quantas vezes, meus irmãos, quando eu comecei esse trabalho já há 28 anos atrás, eu tinha que ir lá na casa da minha filha pedir dinheiro para condução, porque eu não tinha dinheiro para condução para ir no presídio. Então, a necessidade é muito grande. Às vezes as pessoas querem ir, mas não têm condições. E quando a gente fala assim em oferta, muita gente fala assim, mais oferta? Não, meus irmãos. Nossos irmãos precisam desses recursos. Eu gostaria de passar o próximo testemunho. Esse irmão, ele trabalha na rede 316. Olha, ele antes e ele depois. Olá, graça e paz, boa tarde, meu nome é Alessandro, tenho 53 anos, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, atuando na área da comunicação. Eu tenho a honra de vir aqui agradecer a você, igreja, a você que ofertou, a você que orou pela minha vida, né? Em especial quero agradecer a pessoa da missionária Laide, ela que me apresentou esse Jesus que cura, salva e liberta, e que também transforma, né? Transformou a minha vida assim, me tirou do lamaçal do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Toda aquela escuridão que existia na minha vida hoje se faz claro, e a gente tem percorrido diversos lugares aí apresentando esse mesmo Jesus. Tenho participado de congressos do Grão de Mostarda, acompanhado outras capelanias, as capelanias que fazem aí trabalho hospitalar, capelania prisional, no Rio de Janeiro, São Paulo, em tantos outros lugares, né? E eu quero dizer para você, não é em vão, mesmo que fosse uma única vida a ser salva dentro desse lugar, já valeria todo esse esforço. Então quero aqui, em nome de toda a Junta de Missões Nacionais, de todos os 1.176 missionários espalhados aí por todo o Brasil e até no mundo, né, colocar aí para você a importância da sua participação, da movimentação da igreja continuar
continuar ofertando, da igreja continuar enviando, acima de tudo, continuar orando pelas nossas vidas, para que o trabalho continue sendo feito. Não é fácil, mas com a sua ajuda, isso tudo se torna muito melhor e muito mais fácil, né? A gente diminui aí essa peleja. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que juntos somos mais fortes. Como diz o nosso diretor executivo, vamos avançar e dessa vez acelerando e conquistar a nossa pátria para Cristo. Deus abençoe. E ele depois, né? Ele pregando, ele está evangelizando, ele está fazendo curso de teologia. Ele falou assim para mim, pede para a igreja, foi ontem que eu pedi para ele gravar isso daí. Ele falou assim, pede para a igreja orar, porque eu vou lá para a Ilha do Marajó. Vocês sabem que nós temos um projeto Viver na Ilha do Marajó? Quem sabe disso? Projeto Viver, vocês sabem o que é, né? Então, a Junta de Missões Nacionais tem na Ilha do Marajó o projeto Viver, que está sendo enviado pastores, missionários, para revitalizar aquelas igrejas que estão quase paradas. E ele vai para a Ilha do Marajó para instalar umas câmeras lá. Olha ele aí pregando. E ele trabalha, esse menino, ele trabalha. Eu fico agradecida a Deus, porque eu lembro quando ele passou 22 anos preso. Eu lembro o dia, porque lá em Pinheiros era assim, meus irmãos. Era assim, eu tinha que entrar num raio que tinha mais ou menos 500 homens. O funcionário me punha lá dentro, fechava todas as portas lá, eletronicamente. Aí eu subia para a cela da igreja. E lá foi onde ele aceitou Jesus. Ele veio naquele dia, mas ele veio com más intenções, porque ele não aguentava mais ver a cela da igreja ensaiar hinos, e ele queria lá acabar com tudo. E ele foi para acabar com tudo naquele dia, e foi o dia que ele aceitou Jesus. Graças a Deus por isso. Está aí um homem que Jesus transformou dentro do presídio, porque tem muita gente que não acredita, não crê na recuperação dessas pessoas, mas nós acreditamos. Então, meus irmãos, são muitas as coisas que a gente passa dentro dos presídios, mas Deus tem abençoado. Eu sei que Deus tem trabalhado na vida de cada um. Não é fácil. Não é um trabalho fácil, não. Esses dias, conversando com o diretor, e eu falei assim para ele, porque é um presídio que nos dá muito trabalho para entrar, está muito difícil de trabalhar lá, e eu fui conversar com o diretor, para que pudesse amenizar um pouco o nosso trabalho. E eu falei para ele, quantos anos o senhor está aqui nesse presídio? Ele falou assim, há 18 anos. Eu falei, pois olha, há muitos anos atrás eu vim aqui orar com o senhor e pela sua mãe. Ele falou assim, é verdade. Então a senhora vai vir aqui para a gente conversar. Então é isso, meus irmãos, não é só com os meninos, mas é também com os diretores. E não é fácil o trabalho, mas Deus tem abençoado. E tem diretor que fala assim para mim, eu vi você lá na outra jornada, por que você não vai na minha também, na minha igreja, no meu presídio? Então, meus irmãos, não é fácil. Irmãos, eu queria deixar com vocês uma breve meditação, porque ficar falando de presídio, meus irmãos, olha, eu tenho muita história para contar. Tenho muita história. Teve um dia que eu cheguei lá em Pinheiros, pastor. Era assim, nós éramos 4 mulheres e são 4 raios. E cada uma entrava num raio. E aí, eu tinha meu raio, que eu entrava, né? Ia lá no meu. Um dia, eu chegando lá, o funcionário falou assim, a senhora não vai entrar aqui hoje. Eu falei assim, mas eu entro toda segunda-feira, por que hoje eu não vou entrar? A senhora não vai entrar aqui hoje. Obedece quem tem juízo, né? Aí eu falei, tá bom, mas a semana que vem eu vou entrar. Aí na outra semana já era um outro plantão, aquele plantão de novo falou, a senhora não vai entrar aqui. Eu falei, hoje eu entro.
mas a senhora sabe que é uma nova população que está aqui? Falei, eu sei. Falei, mas eu vou entrar. E entrei. Aí entrei, quando cheguei na cela da igreja, tinha 10 homens. Eu falei assim para eles, vocês acham que eu atravessei São Paulo só para vocês? Vai chamar essa população aí, vem todo mundo para cá. Aí eles desceram, chamou a população, eles vieram, e aí a gente fez um culto abençoado. E eu falei para eles, Jesus ama vocês. Como é que a senhora tem coragem de dizer que Jesus ama a gente? A senhora nem conhece a gente. A senhora é muito corajosa. Eu falei, não, Jesus continua amando, sim. Ah, mas teve uma igreja que veio aqui e disse que nós somos a escória da sociedade. E a senhora fala que Jesus ama? A senhora vai voltar? Eu falei, enquanto vocês estiverem aqui, nós não vamos estar aqui. Irmãos, foi 7 meses abençoado com aqueles homens. E quando eles foram embora para outra cidade, eu recebi uma carta deles, agradecendo pelo tempo que eles passaram ali. Então, meus irmãos, eu acho que a palavra de Deus, eu tenho certeza, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Às vezes a gente fala assim, não sou eu quem vou fazer a obra, é o Espírito Santo. Mas eu estou ali para levar a palavra. E essa palavra vai fazer a diferença na vida daqueles homens. E por isso que nós continuamos pregando. Porque muitas pessoas já morreram dentro do presídio. Mas eu disse para Deus, mas eu estive lá. Eu levei a tua palavra para eles. Então eu gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre uma passagem que há na Bíblia. Lá em Lucas capítulo 6. Meus irmãos, Jesus, o que eu amo no nosso Senhor Jesus é isso. Ele sempre andava com as pessoas. Ele não tinha distinção de pessoas. Nós vamos ver Jesus em cada situação que eu falo assim, eu não estaria numa situação dessa. Mas Jesus estava. Se nós formos ver na Bíblia, quantos lugares que Jesus esteve no meio da multidão? Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem que ninguém gostava dele. Por quê? Mas aí, quando eu falo essa passagem para os meninos, eu digo assim, Zaqueu não deixou passar a oportunidade de conhecer Jesus. Que às vezes nós estamos num lugar onde Jesus está passando e a gente deixa passar a oportunidade. Mas Zaqueu não deixou. Subiu lá na árvore, mas Jesus falou, Zaqueu, não é aí que eu quero conhecer você, eu quero aqui embaixo, de frente. E Jesus não precisou nem dizer para ele que ele era ladrão, ele mesmo se acusou. Então nós vemos que Jesus foi para a casa de Zaqueu, um pecador, e foi discriminado, como o pastor leu ali. Os fariseus, meus irmãos, eu falo assim, de vez em quando a gente tem um fariseu na vida da gente, né? A gente tem os fariseus na vida da gente que não é fácil. Mas aí a gente vê que os fariseus sempre estavam falando alguma coisa. Mas Jesus estava sempre presente no meio da multidão. E nós vemos que Jesus, tudo aquilo que ele pode fazer, ele faz. Mas o que ele não pode, ele manda a gente fazer. Por exemplo, quando ele curou a filha de Jairo, quando ele ressuscitou aquela menina, o que foi que ele disse no final para a família? Será que alguém lembra? Dai-lhe de comer, né? Ele não podia já ressuscitar, deixar a menina já satisfeita? Não. Por quê, meus irmãos? Porque aquilo que nós podemos fazer, ele não faz, ele faz o impossível. E o possível ele deixa para nós. Por isso que para ir pregar a palavra, somos nós que vamos, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E quando eu vejo essa passagem, meus irmãos, um homem tinha mão, ele tinha mão
atrofiada, mirrada, né? Os irmãos, pensa na situação. Jesus está lá no templo, está lá ensinando, né, na sinagoga. E aquele homem está lá no cantinho. Por quê? Porque ele tinha vergonha do seu defeito físico. Mas Jesus enxergou aquele homem. E outra coisa que eu sempre falo, o que ele disse para o homem? Vem para o meio. Não é aí no cantinho. Jesus podia dizer, ó, sua mão vai ficar curada aí. Não. Sabe por que Jesus fez isso, meus irmãos? Porque Jesus quis resgatar a dignidade daquele homem. Jesus quis chamar ele para o meio. E às vezes a gente vai no presídio para chamar essas pessoas para o meio. Vir até Jesus, não ficar no canto, não ficar lá. Mas eles têm que vir para o meio. Ele tinha aquela mão mirrada, mas Jesus curou ele num dia de sábado. E a gente fica pensando, meus irmãos, quando eu leio essa passagem, que eu vejo que Jesus deu a dignidade para esse homem, sabe o que eu penso? Nós, o que é que está mirrado ou atrofiado na nossa vida? O que será? Será que eu aprendi a perdoar os nossos irmãos? Será que eu aprendi a conviver com a minha família? Será que eu aprendi a conviver na igreja? Então, o que é que está atrofiado em nós hoje? Nós precisamos parar e pensar. Será que é a nossa vontade de pregar o evangelho e às vezes a gente fica com vergonha e não vai? Então, eu gostaria que vocês nesta noite pensassem. Não se escondesse, mas que viesse para o meio, aonde Jesus está e pode curar os nossos defeitos, a nossa atrofia. Tudo aquilo que nós temos, Jesus pode curar, não pode? Então, nós podemos dizer, Jesus disse assim para ele, esteja curado. E tantas coisas Jesus fez, né? A irmã no começo do culto leu sobre o que vocês têm aí para comer, não foi, irmã? Foi isso que a senhora leu? Quando eu vejo aquela passagem de João lá, que Jesus está lá na praia, e os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar, não conseguiram. Aí quando eles vão lá na praia, eu acho muito maravilhoso quando Jesus está com pão e peixe preparado para alimentar aqueles homens que ficaram a noite inteira trabalhando. É isso que Jesus faz, meus irmãos, é isso que Jesus faz com nós, ele prepara uma mesa. Então, eu vou pedir para vocês nesta noite, vem para o meio, vem para cá, vem na frente, vem, saia às vezes dessa atrofia que nós estamos. Hoje uma irmã lá na minha igreja falou assim para mim que está na hora de eu parar. Não está na hora de você parar? Eu falei, eu parar? Difícil, né, irmãos? Difícil parar. Quando a gente vê a necessidade do campo, a necessidade de levar o evangelho para as pessoas, por que a gente vai parar? Então, nós não podemos atrofiar. Nós temos que ir para o meio e fazer aquilo que Deus colocou em nossos corações. Meus irmãos, as necessidades dos presídios são muitas. Essa semana, se Deus quiser, nós iremos levar um coral para fazer da celebração da Páscoa no presídio. Então, estejam orando por isso, meus irmãos, que não é fácil. E, às vezes, as pessoas falam assim, aonde eu vou, meus irmãos? Eu sempre pergunto, tem um presídio por aqui? Há muitos anos atrás, eu fui em Fortaleza, nós fomos distribuir cestas básicas no Natal. E aí, eu perguntei para o irmão, tem um presídio por aqui? E ele me levou, eu
eu fui com o comandante lá do quartel, com uma escolta, e aí fui no presídio e consegui pregar lá no presídio, graças a Deus por isso. Eu falo que não adianta, está no DNA, a gente tem que continuar. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem bem. Pensassem bem. Eu tive um AVC, mas isso não está me impedindo de eu continuar trabalhando. Então, meus irmãos, não fiquei atrofiada, graças a Deus. E eu sei que todos oraram por mim. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. E veja esses dois testemunhos, pelo menos esses dois, o Sandro e o Alessandro. 2 homens que Jesus foi lá no presídio, resgatou a vida deles. E ele falou assim, né, que entraram 3 vezes no meu apartamento, né? E aí eu cheguei lá no presídio e falei assim, você mandou os manos lá em casa para pegar minhas coisas? E aí, meus irmãos, aí arrebentaram, né, a minha porta. Aí eu tive que chamar um chaveiro. Sabe quem eu chamei? Um chaveiro ex-presidiário. Ele foi lá e trocou as fechaduras, e nesse meu novo apartamento, que aí eu tive que mudar, né? Onde eu estou, ele foi lá também colocar a fechadura. Então, um ex-presidiário esteve lá em casa trocando as fechaduras. Sabe o que é isso, meus irmãos? É porque eu sei que Jesus transformou a vida dele, e eu sei que ele tem uma vida transformada. Amém?